Olá, boa tarde. O meu nome é Pedro Pimentel. Estamos aqui hoje a realizar uma pequena entrevista com o Sr. José Pérez e o Miguel, também Miguel Costa, meu amigo, colega. Eu sou subdiretor do POSCOR, do Observatório dos Direitos Humanos para os Países de Língua Oficial Portuguesa, na Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra. Portanto, sou investigador universitário no âmbito dos direitos humanos, direitos da criança, e passo agora a palavra ao meu colega, Miguel. Olá. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, José. Tudo bem? Boa tarde. O meu nome é Miguel, eu faço parte também do POSCOR, do Observatório de Direitos Humanos, para os países de língua oficial portuguesa, onde desempenho as funções de consultor em educação para os direitos humanos. Estamos aqui hoje, mais uma vez, no âmbito do projeto Together, um projeto de inclusão de migrantes e estudantes refugiados e internacionais no ensino superior. Passo a palavra agora ao Pedro, então. Sim. José, fale-nos um pouco sobre si, acerca de si, o seu nome, enfim, como chegou até Coimbra. Olá a todos, muito obrigado. Meu nome é José Pérez. Cheguei a Coimbra a causa de meu filho e a causa de minha situação migratória. Estou em um processo de migração referido como asilo e proteção internacional, que ainda está a decorrer. E pronto, no decurso de todo este processo, a Universidade de Coimbra ajudou a meu filho, a Pedro Pérez, e a minha pessoa, para tratar tudo aquilo no tema acadêmico. Meu filho para começar na universidade, e em meu caso, para chegar a fazer uma equivalência de meus estudos de direito, não? Ok. E pronto, deslocámonos de Aveiro para Coimbra, ao fim de ter estar melhor em termos de vivenda, de evitar deslocações innecessárias. Sim. Basicamente isso. Ok. E José, qual foi a instituição de ensino que o acolheu no início? De inicio siempre fue la Universidad de Coimbra. Fue acho que la única que dio una respuesta a nuestra situación, tomando en consideración nuestra situación migratoria. Claro. La Universidad de Coimbra fue la que dio respuesta, ¿no? Respuesta siempre en abrigo de un plan que tiene la universidad en apoyo a las personas que están en nuestra situación. Y a diferencia de otras que no nos trataron como estudiantes extranjeros, en el caso de mi filho, o problemas de tipo aislado que no tienen que ver con el tema migratorio. Claro, era essa a minha próxima questão, quer dizer, como é que tinha sido a experiência no âmbito do seu processo de reconhecimento, não é, de habilitações literárias, certo? Sí, reconocimiento. Partió por iniciar el proceso de manera ordinaria a través del SECOR, creo que se llama así, RECON de la Dirección de Educación Superior. Y pronto, ya, en mi caso está a durar mucho, ¿no? Ya lleva un tempinho, ya lleva casi 3 años, si callar. Desde la colecta de documentos, el envío a esta dirección para verificar si están o no ciertos. Después pasó por una etapa de si meus documentos que no tenían la apostilla, documento apostillado o cualquier otra actividad, estuvieron en esa disyuntiva de si iba o no iba a hacer aceites los documentos. Eso demoró también un bocado hasta que alguna persona que fue asignada para estudiar o caso, o proceso, pronto dio un visto bueno, ¿no? de esta situación. Wow. Y ahora ya fue en noviembre, se nombró jury para hacer la avaliación ya definitiva. Olha que bom. Sí, y estoy en espera de las resultas de esse jury. Ainda bem que está... Boas notícias, finalmente. Está a avançar, sim. José, agora no âmbito também do projeto e neste caso do projeto Together e ao que ele se propõe a fazer, na sua opinião, qual é a importância do envolvimento dos estudantes migrados, os migrantes neste caso, ou refugiados ou internacionais, no acolhimento dos novos estudantes que cheguem? Acha que há alguma vantagem?
Sí, sí. Eu acho que é essencial, porque evidentemente chegar a uma terra que não conheces, que não falas, que não percebes a cultura em geral, a cultura de contacto, ¿no? De contacto, imaginen, de ir a um supermercado, de apanhar um autocarro, um comboio. Muitas vezes é preciso que alguém que já passou por essa situação e já conhece mais ou menos como evoluir frente a um caso parecido, possa dar umas dicas muito mais diretas, não? Depois, como tratar as pessoas também é uma forma de ajudar muito entre nós. Sem dúvida. É importante porque a cultura portuguesa difere de outras, não? Sim. No caso de nós, os venezuelanos, é muito parecida. Mas imagino que em outras culturas, outras ideologias sociais, sem dúvida, vai ter um choque, um impacto diferente, não? No percibir às vezes que um português não está a gritar, sino que fala alto e sem estar de qualquer outra forma mal, não? Então, esse tipo de situação, esse tipo de coisas são as que es preciso que se ayuden indudablemente, un estudiante, adolescente o saliendo de la adolescencia, es necesario un contacto, un apoyo constante con él hasta que pronto já passa uma segunda fase, não? Que permite a inclusão, claro, social e académica, claro. Facilita bastante. Facilita. Eu acho que do ponto de vista social é importante. E estou a viver com meu filho que pronto, custou um bocado porque seus primeiros contactos foram com estudantes estrangeiros de outra língua que não tinha nada a ver com nossa língua latina, não? Então, já por aí começou um bocadinho difícil. E depois, este tema do Covid, como que aislou ainda mais as pessoas e agora que ele, por exemplo, está a ter mais contato com seus colegas estudantes e se sente muito bem, né? A mudança foi drástica, não? Depois que mudança drástica, claro. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, José. Obrigado, José. Julgo que ficamos por aqui então. Muito obrigado pelo testemunho e por mais uma vez ter colaborado, José. Não há problema. Vamos continuar aqui o nosso caminho aqui no Together e até breve. Então, até breve, entraremos em contato. Obrigado uma vez mais. Boa tarde. Boa semana. Obrigado, Pedro. Obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado. Boa tarde. Obrigado.